O Boruto dominou muito mais que seus novos poderes, mas será que ele despertou o Rinnegan do Momoshiki? Eis a grande questão. E não é apenas isso, cara, mas sim do que o moleque é capaz de fazer com esse Donjutsu. Só bora que tem muita coisa insana pra ser ditas. Cara, o Boruto retornou depois de 3 anos, e como esperado, o moleque se tornou muito apelão e possui novos poderes, habilidades essas que ninguém imaginava que seriam trabalhadas de tal forma. O primeiro poder, o mais insano até agora, foi o Zuhiko, um novo tipo de Rasengan, que na verdade o Boruto poderia chamar de qualquer outro nome, né? Mas é uma evolução, partindo dos mesmos princípios da rotação. O moleque só usou tamanha habilidade de começo para impressionar a gente. De fato, essa era uma das intenções do Kishimoto. Colocou o Koji no primeiro capítulo e na última página o Boruto dizendo Rasengan Uzuriko, e nós teorizando sobre o que poderia ser. E eu até achei que seria um Rasengan estilo água, por conta das rotações, mas passou longe disso. Mas sim um Rasengan que utiliza o chakra do planeta, um poder na qual a rotação da Terra é o real impacto. Só de pensar em uma técnica de alta escala dessas, não dá nem pra imaginar quem foi capaz de ensinar isso pro Boruto, porque o Sasuke ficou apenas 1 ano com ele. Mas no meio disso tudo, 9 meses praticamente já se passaram e até agora nada do Momoshiki em nenhum momento. Olha, parece ser muito tempo mesmo. Só que é aquilo, não tem espaço pro Momo aparecer tão depressa. E dado a entrada de 9 capítulos agora, quando entrar pro anime será o início, então Momoshiki não vai aparecer tão cedo. Talvez ele apareça depois do 10º capítulo. E cara, por conta desse sumiço dele, a gente tem pensado em diversas coisas que pode ter acontecido. E já falamos muito disso aqui. Mas apesar das teorias que eu faço, a verdade é que eu acredito que o Momoshiki só está na dele. Ainda não é seu momento de aparecer? A pergunta que não quer escalar é: o Rinnegan e os poderes do Momoshiki o Boruto despertou? Então, é sim e não. Vejam só, o Otsutsuki possui várias habilidades, como o de absorver ataques que o Karma já cumpre essa função, e a outra de devolver o ataque absorvido em dobro. Além da criação de armas que ele pegou do Kinshiki, a repulsão do Rinnegan, o Inukai Takeru no Mikoto, aliás, esse é o meu predileto, achei muito insano isso aqui. Fora os 5 elementos da natureza que o Otsutsuki possui, e também o Golem. E não, o Boruto não possui nenhuma dessas habilidades, não que a gente viu, e eu não acredito que irá também. Mas sim, é totalmente possível, e sim também, o Boruto já tem um poder do Momoshiki que ele dominou, que é de voar. O moleque simplesmente tem essa capacidade, por ser um Otsutsuki. Mas mesmo assim é algo que ele herdou do Momo. E realmente isso mostra o quanto ele com o Momoshiki evoluíram no quesito do corpo dele com a genética do ser das arrogâncias. Porque até o Kawaki, que só tinha 5 triângulos do Donjutsu despertado antes do time skip, agora possui os 8 completo. Então os poderes do Ishiki se tornaram mais parte do Kawaki com o passar do tempo. E o moleque conseguiu acessar mais a essência do poder. E olhem só, isso também vale pro Boruto. Ele se tornou um Otsutsuki, mas de maneira diferente do Kawaki. Só que o tempo se passou e o seu corpo também se tornou mais parte do Momoshiki. O seu acesso à essência do Karma, do verdadeiro poder do Otsutsuki, evoluíram muito também. E isso é o básico. Só que o problema é que desde que o Boruto retornou, ele nem sequer mostrou isso pra gente. Porém mostrou que consegue voar. Por isso, já deu pra ver que ele, assim como o Kawaki, as partes dos Otsutsukis progrediram. Só que uma coisa muito melhor do que o Kawaki aconteceu com o Boruto. Ele, além de ir de base e ter voltado à vida, o Momoshiki nos revelou o que iria passar a acontecer entre eles dois. Pra quem não sabe, estou falando do dia em que o Momoshiki estava pensando sobre sua profecia, e do nada a mente dele se tornou uma só com a do Boruto. Em um breve período ali de tempo, não tinha mais 2 consciências separadas, e sim uma, que os dois podiam ouvir o pensamento um do outro. Lembrem disso que é essencial, porque é por esse mesmo feito que as coisas mudarão entre os dois. O Boruto nesse dia até tentou saber sobre o que era, e o que o Momoshiki disse foi que o Boruto conseguia ver o mesmo que ele, apenas fragmentos. E o Otsutsuki até já tinha falado que não sabia como ia acontecer, mas queria acontecer algo. E o Boruto ficou tentando saber de mais coisas, só que, adivinha, o Momoshiki começou a pensar em outras coisas. E o Boruto ficou pé da vida por isso, pelo Momoshiki estar escondendo seus pensamentos. Inclusive, ele explicou pro moleque que isso passou a acontecer por conta dele ter dado seus próprios dados pro garoto, e que por conta disso iria passar a acontecer com frequência. Mas isso é 3 anos atrás. Imagina o quanto o Boruto evoluiu de poderes, o quanto o corpo e a mente dele também mudaram e se tornou mais parte de um só indivíduo. Por isso que eu disse, pra lembrarem sobre a mente do Momoshiki ter se tornado uma só com o Boruto em pequeno período de tempo. Ou seja,
E se depois de 3 anos aconteceu o que o Momoshiki tinha avisado o Boruto, que poderia acontecer com frequência? Só que muito mais que isso. Agora tanto o Boruto quanto o Momoshiki, a mente dos dois são uma só. E se nenhum dos dois consegue esconder o que pensa? Podem ver a mente um do outro. Ou mesmo que consiga esconder, fazendo igual o Momoshiki, pensando em outras coisas. Mas uma hora iria escapar informações. Isso me faz crer muito mais nessa teoria, de que o Boruto só sabe das coisas sobre o 10 Caudas por conta do Momoshiki. Não que o Otsutsuki disse a ele, e sim porque sua mente teve acesso a essas informações. Apesar que nem o Momoshiki quer que o Boruto morra, porque é o final da linha pra ele também. Por isso, imagina até o Zuhiko, o Boruto ter conseguido pegar parte do conhecimento do Momoshiki e dominar esse poder. Com isso, acontecendo o que o Momoshiki disse que aconteceria da mente deles, que se tornaria uma só. O corpo do Boruto passou por uma mudança. A sua forma humana foi alterada para a genética de um Otsutsuki carregado dados, obviamente dos seus pais, porém também de um Otsutsuki. Porém seu corpo mudou, e com isso a pergunta que não quer se calar é: Boruto herdou o Rinnegan por causa disso? Bom, olha isso aqui, a luva na mão dele. E agora mais isso aqui, o Rinnegan da mão direita absorve jutsus, só que na mão direita do Boruto tem o Karma, que já cumpre essa função. Ou seja, galera, na mesma mão do Boruto, que é a esquerda, que está coberto com a luva, a mão do Momoshiki esquerda é que devolvia o ataque em dobro. Entenderam? Isso dá certinho com o que temos. Se encaixa, a mão esquerda é ao contrário do Karma. Então daria sentido o Boruto estar escondendo o Rinnegan, um poder que pode pegar o ninjutsu que ele absorver com seu Karma e devolver em dobro para o adversário. Só que também é uma carta na manga, algo que ele pode estar escondendo. Isso faz muito sentido porque o corpo do Boruto mudou por causa do Momoshiki. Só que não é apenas isso não. Lembram da vez que falei com vocês que o Boruto poderia estar querendo ir até 10 Caudas para transformá-la em fruto? A pergunta era, o que ele faria? Aí eu falei sobre isso aquela vez. E adivinha, qual poder ele usaria? Como transformaria o Jubi em fruto? Através de uma habilidade, Panaceia Sinábrio. Um poder capaz disso, as pílulas ele fez com o Rinnegan da mão direita. Porém, um fruto mesmo, ele fez com o Rinnegan da mão esquerda e absorveu o Kinshiki. Bom, não é dito se tem diferença que a mão direita não torna algo em fruto, porque no filme foi com a direita, se não me engano. Mas isso explica o que o Boruto faria se chegasse até o 10 Caudas. Ele iria tornar o monstro em fruto de chakra e talvez esconder em algum lugar ou comê-lo. Imagina, o quão insano isso será. Boruto tirar a luva e o Rinnegan ali. Só que o que eu acho pessoalmente falando é que não, aquela é apenas uma luva do estilo Sasuke. O Boruto só tá ali dentro do estilo Uchiha, nada que seja um Rinnegan. Porém faz muito sentido se for mesmo um Donjutsu. O Boruto atende todos os requisitos. Ele é um Otsutsuki, ele tem total acesso ao Momoshiki, tá usando a luva em uma só mão que levanta suspeito sobre isso. Inclusive o Rinnegan é a única forma que explica o que o Boruto teria feito se tivesse chegado antes do Jubi se despertar. O que significa também que se o Boruto ter despertado mesmo o Rinnegan, então ele pode até mesmo absorver o Shinjutsu. Só que não é apenas esticando a mão e pronto, porque o Shinjutsu iria tentar impedir. Mano, isso é uma carta na manga, e uma das melhores, porque o Uzumaki está com um poder em suas mãos que ninguém faz a menor ideia, mas que o Boruto pode deixar para usar em seu último recurso. Porém, como disse, pode ser só o Uzumaki no estilo do Sasuke e nada de Rinnegan, mas tem muitos pontos lógicos de ter também um Donjutsu debaixo da luva. Mas o que você acha disso, cara? Comente aí sua opinião sobre isso. Inclusive, chegou até aqui? É só ficar ligado pro próximo capítulo, que será lançado daqui a alguns dias. Por isso, até lá, valeu, fui!